Olha. Bem, a nossa conversa de hoje é com o Padre Guilherme, que ele é pároco da Igreja Nossa Senhora das Graças, aqui no município de Prudentópolis. A igreja está completando 60 anos, completa nesse ano, né, Padre? O senhor pode contar um pouquinho dessa história pra gente? É muito interessante que essa história inicia com a migração polonesa vinda para o Brasil em 1876, com a chegada dos primeiros imigrantes poloneses. Naquela época, eles rezavam todos numa igrejinha perto lá na entrada quase Prudentópolis. Depois foi construída a matriz, ali São João Batista, e como eram os alemães que tinham construído, mais os italianos, existia uma certa rivalidade entre eles. Então, cada nacionalidade queria construir a sua igreja. Então, os poloneses, quase em 1900, construíram uma pequena igreja de madeira, essa que vai mais ou menos usar até 1949, quando o incêndio vai destruir esta igreja, sobrando apenas uma imagem do Sagrado Coração de Jesus que está atualmente no santuário. Em 1950, em diálogo com o bispo de Ponta Grossa, quando ainda essa paróquia pertencia lá, então ele sugeriu que construísse um santuário dedicado a Nossa Senhora das Graças, que deu início então em 1950 a construção dele e só foi concluída em 1958. E uma coisa muito interessante, aquela igreja de madeira que pegou fogo, se deduz que foi um curto-circuito que deu, que foi no final até da novena, tentar, mas não foi possível resgatar, porque havia muito querosene que estava sendo armazenado para as lamparinas e isso dificultou. Então ela queimou no dia 30 de maio de 1949 e a igreja esse santuário foi inaugurado novamente no dia 30 de maio de 1950. Então foi celebrado depois do centenário desse santuário e agora nós vamos os 60 anos de história. E uma coisa muito bela da construção é que foi a dedicação do povo, porque não teve naquela época, não existia construtoras. Então as comunidades se revezavam, vinham cada um para fazer as escavações e todo o material foi todo de doação do povo, né? Um povo muito fervoroso na fé. Então foi a dedicação de cada um deles que foi possível a dedicação, né? A elevação deste santuário. O rito, Padre, porque Prudentópolis é um município tradicionalmente ucraniano. Sim. Né? É a pequena Ucrânia, como é chamada, né? Vocês se mantêm fiéis a esse rito ou é o rito latino? Nós já é o rito latino. Então, como o povo polonês que vieram, eles já eram do rito latino e mantiveram o rito latino quando chegaram aqui no Brasil. Qual que é a diferença? A diferença está na maneira de se celebrar a missa. Que no rito ucraniano ele tem as suas particularidades, que é própria do rito deles. Então, eles mantêm toda a questão da mistologia, que a gente diz, então tem todas as suas próprias características na maneira de viver o momento da missa, tem algumas outras coisas que é diferente, que eles mantêm desde a originalidade de quando foi criado este rito lá na Ucrânia, né? A gente sabe que é um rito milenar, mas que a igreja preservou ele com as suas próprias particularidades. E a igreja ucraniana que está aqui, ela está em comunhão, né, com o Papa. Então, tem as suas particularidades, mas somos a mesma igreja. Isso. Toda quarta-feira vocês têm encontro de fiéis aqui. Isso, então, porque a quarta-feira, por excelência, é o dia da novena a Nossa Senhora das Graças, que acontece sempre às 14 horas e às 19 horas. E outros dias também da semana temos na segunda-feira a Missa das Famílias, que acontece às 20 horas. E também alguns outros dias, conforme, né, o andar do ano, tem algumas particularidades também. E para celebrar esses 60 anos, existe uma programação especial? Temos toda uma programação que já vem acontecendo desde novembro do ano passado, porque o bispo da diocese, Dom Wagner, concedeu aqui para o santuário, quando está completando os seus 60 anos, toda a questão do jubileu, ali o ano santo. Então foi feita toda uma programação com retiros durante o ano, outras atividades, e agora, como já estamos chegando ao final desse jubileu, então inicia agora sexta-feira as novenas em honra de Nossa Senhora. Vai acontecer a partir do dia 16 agora. Então no sábado vai ter o primeiro ali café colonial que vai acontecer, e
Durante esses 9 dias, sempre às 19 horas, nesse santuário, acontece então as novenas com as bênçãos especiais para cada dia. E no dia 25, que será um domingo, é a festa tradicional em louvor a Nossa Senhora das Graças, às 10 horas da manhã, nesse santuário, aonde vêm peregrinos das diferentes comunidades, eles vêm em caminhada em direção para cá. E também daí no dia 27, então acontece o dia que é próprio de Nossa Senhora das Graças, à noite, às 19 horas, a coroação e também a inauguração da restauração interna do santuário, que foi uma campanha elaborada pelo antigo pároco que ainda estava aqui, o Padre Joelso, que deu início. Ele foi transferido em junho e eu assumi somente em agosto desse ano e dei continuidade com as obras. Então toda esta obra vai ser agora inaugurada no dia 27, que é o dia da coroação, a questão da pintura interna, toda a iluminação também do santuário, que foi feito novo. Olha aí, então, uma programação bem bacana, um turismo religioso que Guarapuava e toda a região Centro-Sul e também essa região de Prudentópolis pode vir prestigiar. Reitere o seu convite. Então, com os outros, mais do que dizer, contar a história, é bonito você testemunhar pessoalmente. E mais do que testemunhar a história, é viver esse momento espiritual conosco. Porque o santuário, para nós católicos, ele tem um significado muito importante. É o lugar de encontro por excelência com o transcendente, com Deus, com o absoluto, que acontece através dos ritos, dos símbolos, né? Então tem toda essa dinâmica espiritual que é próprio de um santuário. Então convidamos as pessoas a vir e viver este momento de fé conosco, de modo especial com Nossa Senhora das Graças, ao qual este santuário está consagrado. Então, agradeço também a vocês por esse momento, a gente poder partilhar e fazer também esse convite. Então, a nossa gratidão por nos ter proporcionado este momento. Fique ligado na Rede Sul, que logo, logo a gente